Oi pessoal, esse vídeo ele é um vídeo de revisão, né, sobre os sistemas que a gente estudou em sala de aula. Então, vou focar nas principais partes, né, e naquilo que vai realmente estar na avaliação de vocês, tá bom? Começando aqui pelo sistema digestório. Então, o sistema digestório, o que vocês precisam saber? Vocês precisam saber quais são os órgãos e as funções que eles vão fazer aí, né, durante esse trato gastrointestinal. Começando pela boca, aí nós vamos ter a faringe, que vai ser um órgão compartilhado com o sistema respiratório. Alguns autores nem trazem aí, né, a faringe fazendo parte do sistema gastrointestinal. E aí depois segue para o esôfago, o estômago, intestino delgado, intestino grosso e segue para o reto. Então a gente vai ter também alguns órgãos acessórios que vão ajudar nessa digestão. Eles não fazem parte diretamente, o alimento não vai passar por eles, mas eles vão, né, estar produzindo algumas substâncias que vão ajudar nessa digestão, como as glândulas salivares, ainda na boca. A gente tem o fígado, que vai produzir a bile. Depois a gente tem a vesícula biliar, que armazena a bile. E nós temos o pâncreas, que também vai produzir substâncias aí para o intestino delgado. Começando aqui pela boca, né? Na boca a gente vai ter os dentes que vão ajudar a triturar, perfurar e cortar os alimentos, fazendo aí a digestão mecânica, tá bom? Ainda na boca nós vamos ter as glândulas salivares, tá? Aqui até o nome delas, ó, parótidas, sublinguais, né? E as submandibulares, que vão ser em conjunto. E aí, gente, elas vão estar produzindo substâncias aí nessa saliva, que vai ser a amilase, vai ser essa enzima importantíssima, que também pode ser chamada de pitialina. E essa enzima, gente, ela vai começar a quebrar amido, vai começar a quebrar carboidrato ainda na boca, tá bom? Então, a digestão química já iniciou aí na boca. E aí, o pH, né, basicamente é próximo ao neutro, vai ser 6,8. Após esse alimento se misturar com a saliva, ele vai virar bolo alimentar e ele vai ser deglutido. Ele vai passar aqui pela faringe e vai cair aqui no esôfago, que é esse tubo muscular aqui. O esôfago vai conduzir esse bolo alimentar até o estômago, tá bom? Através de movimentos peristálticos, né? E aí, gente, chegou aqui no estômago, nós vamos ter a produção do suco gástrico, tá bom? Então, vai ter um pH bem baixo, pH 2, né? E aí, gente, vai ter aqui, ó, vai entrar em ação a pepsina, que vai ser uma enzima que vai começar a quebrar proteínas no estômago, tá bom? E aí, depois segue, né? Agora, esse bolo alimentar misturado ao suco gástrico, ele vai receber um outro nome que vai ser o nome de quilo. Cadê? Quimo, né, na verdade, né? E aí, gente, esse quimo, ele vai passar agora para o intestino delgado, tá? Onde vai continuar acontecendo a digestão química e vai finalizar a digestão química. Aqui no intestino delgado, ele é dividido basicamente em 3 partes. Duodeno, que vai ser a parte principal que a gente vai focar aqui, jejuno e íleo, né, que vão ter mais a função de absorção de nutrientes, ok? No duodeno, aqui é só falando um pouco sobre o intestino delgado, que ele é bem comprido, né, aproximadamente 6 metros de comprimento. E além disso, gente, ele é cheio de pregas, né, ele é todo pregueado, cheio de dobras. Isso para quê? Para aumentar a área de absorção de nutrientes. Até as células do intestino delgado, eles também vão ter vilosidades, microvilosidades, tudo isso para aumentar essa área de absorção, porque é muito, muito, muito importante a gente retirar do alimento todos os nutrientes. E aí, gente, no duodeno, a gente vai ter a desembocadura de alguns sucos, né? Que a gente vai ter aí a secreção da bile, certo? Depois a gente vai ter o suco pancreático e o suco entérico, que é produzido pelo próprio duodeno. Nessa região, nessa primeira região do seu intestino, né, do nosso intestino, ele vai ser o quê? Ele vai ser a área onde vai finalizar a digestão química. Aqui vão ser produzidas algumas enzimas, né, como a amilase, que a gente já viu, a pepsina e também a lipase, entre outras, certo, que vão começar a digerir. No caso, amido, vai digerir, né, proteínas e vai digerir lipídios, tá bom? Então, a gente vai ter a secreção da bile sendo injetada pela vesícula biliar, que vai armazenar a bile, mas quem vai produzir a bile? O fígado, né? E aí que a gente vai ter o suco entérico, que o próprio duodeno produz, o próprio intestino aqui produz, e o suco pancreático, que vai ser rico aí em enzimas, e uma delas é a lipase. Então, a bile ajuda a emulsificar, ajuda como
detergente, desculpa, né? Um detergente para capturar essas moléculas de gordura e a lipase vem e quebra essas moléculas de gordura, tá bom? Então aqui é só falando a mesma coisa, né, que eu já tinha citado antes, ó, fígado produzindo a bile armazenada na vesícula biliar, que cai aqui no duodeno, e o pâncreas produz aqui o suco pancreático rico em enzimas para a digestão desses nutrientes. Misturado aqui, gente, esse quimo, né, com esses sucos aqui, suco pancreático, suco biliar, suco entérico, ele vai virar agora quilo, tá bom? Esse alimento, né, é chamado agora de quilo. E aí, pessoal, um detalhe, se a pessoa tiver uma inflamação na vesícula biliar, precisar retirar essa vesícula biliar, ela vai deixar de produzir a bile? Não, né? Porque ela é produzida pelo fígado, então ela só não, o processo em que essa bile vai ser injetada aí no duodeno é que vai ser diferente. Agora, ao invés dela ser injetada por uma vesícula, ela vai ser gotejada aí pelo próprio fígado aqui no intestino delgado, tá bom? Então é isso. Aqui é falando sobre o pâncreas, né, que a gente vai estudar essa glândula com mais detalhes lá no sistema endócrino, porque também ela vai produzir hormônios como insulina e glucagon, tá bom? Chegamos aqui no intestino grosso. Ó, presta atenção. No intestino delgado acontece a finalização da digestão. A maior parte da digestão química é lá no duodeno. O restante, jejum e ilho, vão absorver os nutrientes que foram digeridos ali. Ok? Então, o que não serve mais, o que não tem mais nutriente, vai passar aqui para o intestino grosso, onde vai acontecer o quê? Vai ser a maior parte, vai ser o quê? Fibras, vegetais, e eles retêm bastante água. Então, vai acontecer aqui no intestino grosso a absorção de água, né? E também a formação das fezes. É importante comer fibras, porque a gente não consegue digerir, nem retirar todos os nutrientes. Mas é importante consumir fibras para que as fezes saiam mais macias, né? Não saiam tão ásperas, tão ressecadas, tá? Então é importante que elas retenham também um pouco de água, né? Se acontecer de ter alguma inflamação, os micro-organismos benéficos, né, que estão aqui estiverem alterados e o movimento peristáltico não acontecer da maneira como deveria, né, então essas fezes elas podem passar mais líquidas e a gente pode ter a diarreia, né? Ou se estiver muito ressecado, se não está ingerindo muita quantidade de fibras, as fezes vão ficando cada vez mais ressecadas, vai ter constipação, né? E aí vão ficando cada vez mais aqui ressecada, a produção de muitos gases, tá? Então, é importante, né, ter uma alimentação bem balanceada, bem variada aí. Gente, então é isso. Saber a função, saber quais são os órgãos, o que acontece em cada partezinha aí do intestino, do sistema digestório, tá bom? Então, na prova vai ter isso aí. Aqui eu coloquei essa imagenzinha, né, que é para vocês depois relembrarem. Ó, número 1 é o quê? Glândulas salivares, produz o quê? Né? O que é que elas fazem? Como é que elas atuam? Número 2 vai ser o quê? O esôfago, o que é que ele produz? Número 3, que vai ser o estômago. Número 4, número 5, número 6, e assim por diante. Então, é importante saber os órgãos e o que é que eles fazem em cada órgão, o que é que acontece, né, em cada órgãozinho desse. Vamos para o próximo, sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, a gente não vai estudar a anatomia aqui do coração, a gente viu na sala de aula a anatomia do coração, tudo bem direitinho, mas agora eu vou focar mesmo no que vai ter aí na nossa avaliação, tá? Que a gente vai estudar mais o que? Os vasos e como é que esse sangue, né? O sangue que entra no coração e o sangue que sai pelo coração, como é que ele é conduzido. A função desse sistema cardiovascular, o sistema ou circulatório, ele vai ser o quê? Responsável pela distribuição de substâncias pelo organismo. Todas as substâncias, oxigênio, hormônios, tá? Então, tudo que é distribuído aí pelo seu organismo vai pelo sistema circulatório. Pessoal, então ele é formado pelo sangue, a gente não vai focar no sangue, né? Mas a gente sabe que no sangue a gente vai ter algumas células. No caso aqui a gente tem, ó, os eritrócitos, que são as hemácias, os glóbulos vermelhos, também vai ter os glóbulos brancos, vai ter as plaquetas, né? Mas a gente não vai focar nisso. Os vasos, que você vê, as artérias e capilares, e o coração, né? Formado aí pelo miocárdio, é o músculo, né? E aí a gente vai ter 4 câmaras, a gente não vai se deter agora nos detalhes aí do coração, somente nas suas câmaras, tá? Ventrículos, átrios e ventrículos.
Então, a gente vai ter aqui, ó, os vasos sanguíneos, né? Que a gente vai ter as artérias. E aí, gente, muito detalhe, muita atenção nessa partezinha de artérias, veias, tá bom? Que vai ser o que vai ser mais cobrado lá na prova. As artérias, elas vão transportar o sangue que sai do coração para os tecidos. Então, preste atenção. Tá saindo do coração, vai por qual vaso? Artérias. Que seja para a cabeça, que seja para o pulmão, que seja para o corpo, né? Vai sair pelas artérias. Tá chegando esse sangue ao coração, tá retornando ao coração, está entrando no coração, vai ser as veias que vão conduzir esse sangue, tá bom? E aí, professora, então as veias só conduzem sangue venoso, sangue pobre em oxigênio? Não, gente. Vamos ter a veia pulmonar, que ela também vai conduzir sangue arterial, sangue rico em oxigênio. Ok? Então, preste atenção, a diferença não é essa. Não é veia conduz sangue venoso e a artéria conduz sangue arterial. Não, tá? As artérias levam o sangue que sai do coração para os tecidos e as veias trazem o sangue dos tecidos de volta para o coração. Detalhe, tem um tipo de veia, que são as veias pulmonares, que são ricas em sangue arterial, sangue cheio de oxigênio. E os capilares? Os capilares são vasos bem fininhos, né, que eles vão estar atuando aí na troca de substâncias com os tecidos. No caso, a gente tem dois exemplos aqui que a gente já viu no sistema respiratório. Os capilares que fazem ali as trocas gasosas entre os alvéolos, né, e o sangue. Tá? E também outro que a gente viu, a gente vai ver ainda, vai ter nesse slide aqui ainda, nesse videozinho ainda aí, são lá no sistema urinário, né, que a gente vai ter os capilares aí fazendo as trocas de substâncias com os néfrons, ok? Pessoal, o coração dividido em 4 câmaras. Vamos lá, vão ser 2 átrios e 2 ventrículos. Um átrio direito, um ventrículo direito, um átrio esquerdo e um ventrículo esquerdo. Não se misturam, tá bom? Sangue venoso não se mistura com sangue arterial, isso é importante. A gente viu que tem as válvulas, né, para impedir que o sangue tenha refluxo, para evitar coágulos, tudo isso vai ser importante. E as câmaras, o sangue chega aonde, gente? Chega no átrio. É expulso por onde? Pelo ventrículo. Então, lembre-se disso. O sangue chega por uma veia, cai no átrio. Do átrio cai para o ventrículo e é expulso por uma artéria, né? Do ventrículo sai e vai para uma artéria. Isso que vocês têm que saber, tá bom? Temos 2 circulações. Circulação pequena, que é a circulação pulmonar, e a grande circulação, que é a circulação sistêmica, que vai do coração para todos os tecidos do corpo. Aqui, gente, tá só mostrando, né, o que eu queria focar aqui. Essa coloração vermelha e coloração azul. Então, coloração vermelha, sangue arterial, sangue rico em oxigênio. Coloração azul vai ser o sangue venoso, pobre em oxigênio. Aqui é o slide principal, o mais importante sobre esse sistema, tá bom? Que a gente vai estar falando aqui os nomes das principais veias, principais artérias, onde elas chegam e por onde elas saem. Então, vamos lá. Vamos começar pela veia pulmonar, né? Vem do pulmão, ou seja, já aconteceu trocas gasosas, tá? Um sangue rico em oxigênio, vem para o coração através de uma veia pulmonar. A veia pulmonar vem e desemboca esse sangue aqui no átrio esquerdo, certo? Eu sempre me confundo com direito e esquerdo, mas é assim, esquerdo. E aí, gente, esse sangue, ele cai aqui no ventrículo, onde vai acontecer uma contração. Esse sangue vai sair com a maior pressão aqui pela uma artéria, que vai ser a artéria aorta, que vai conduzir esse sangue para todos os tecidos do seu corpo. Para a cabeça também, tá? Vai ter uma ramificação aqui, as carótidas, né? A artéria se ramifica em várias outras e leva esse sangue para todo o corpo. O sangue passou por todos os tecidos, esse sangue fica pobre em oxigênio, acontece trocas gasosas aqui. Esse sangue retorna ao coração através de uma veia, e vai ser a veia cava, que vai entrar aqui no átrio direito, tá bom? E aí, gente, do átrio direito, o sangue desce para o ventrículo direito, é expulso por uma artéria que segue para o pulmão, que vai ser a artéria pulmonar. Então, vai ser isso. Quais são da pequena circulação? Artéria pulmonar e veia pulmonar, é fácil. Vai para o pulmão, artéria pulmonar, veia pulmonar. E aí, a principal artéria do nosso corpo, a artéria aorta, a principal veia do nosso corpo, veia cava. E aí, gente, aquele bizuzinho que eu falei pra vocês, né? VA, 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 VA. Por quê?
veia pulmonar vem para o átrio, do átrio cai no ventrículo, ventrículo sai por uma artéria, veia cava, traz esse sangue para o coração, cai no átrio, do átrio vai para o ventrículo e do ventrículo sai por uma artéria. Então não se esqueçam disso, é importante demais para nossa N3, tá bom? Essa partezinha aqui. E aí, gente, só falando aqui sobre pressão sistólica, pressão diastólica, a gente viu, né, na sala de aula, até medimos aí a pressão arterial de vocês, não é isso? A maior pressão, certo, é aquela do ventrículo, a contração do ventrículo que saiu e expulsou por uma artéria. Então, vai ser a sístole, né, pressão sistólica, tá bom? Vai ser a maior, 12 aqui, ó, né, 120, né? E aí, gente, a menor pressão vai ser a pressão que é exercida pelo átrio, tá bom? Que vai ser a pressão diastólica aqui, né? Então, a menor aqui, ó, 80, tá bom? Então, é só pra vocês relembrarem aí. Próximo sistema urinário, galera. Então, o que é importante aqui também? Saber quais são os órgãos e as funções que esses órgãos fazem, né? E aí, gente, só pra falar pra vocês que a urina, o que vai sair ali na urina? Vai sair restos, processos aí do que sobrou dos processos de metabolismo, tá bom? Da quebra, da montagem e desmontagem de substâncias. Então, vai ser os metabólitos, aquilo que é prejudicial para o nosso corpo, né? Que são tóxicos ali para o nosso organismo e precisam ser eliminados do nosso sangue, tá? Então, no sistema urinário vai ser isso. Aí, gente, eu não consigo mais voltar aqui o slide, mas era só para relembrar quais eram os dois tipos de metabolismo, né? Isso acontece dentro das células. Então, aconteceu o metabolismo celular, foi eliminado ali, caiu na corrente sanguínea e esse sangue precisa ser filtrado, precisa ser eliminado aquilo que é tóxico, tá bom? Então, aqui a gente vai ter os rins, ó, alguns produtos dessas reações são tóxicos, precisam ser excretados. Por quem? Pelo sistema urinário, sistema também conhecido como sistema excretor. E aí, no caso dos humanos, aqui nós eliminamos a ureia, produto de metabolismo de proteínas. Então, né, a gente vai ter aí esses restos nitrogenados, né, que no nosso caso vai ser a ureia, que precisa ser eliminado aí através, tá, do sistema urinário. Aqui, gente, nós temos os órgãos que compõem o sistema urinário. Nós vamos ter 2 rins, 2 uréteres, uma bexiga e a uretra. Vamos ver a função de cada um. Então, os rins vão fazer aí a filtração, né? Vão fazer realmente a produção da urina. E aí a função, eliminação das excretas, manutenção do equilíbrio hídrico e iônico do corpo. Então, a gente vai ver mais essa parte de eliminação das excretas. Porque esse equilíbrio hídrico a gente vai estudar lá no sistema endócrino, tá? Tem a ação de hormônios aí também. Aqui a gente tem a anatomia do rim, né? A gente tem o córtex, a medula. Como é que esse sangue chega até o rim? Pela artéria renal, que foi uma ramificação lá da artéria aorta. Como é que esse sangue após filtração sai aqui do rim? Sai aqui pela veia arterial, tá bom? E aí, se está produzida a urina, ele desce aqui pelos uréteres. Aqui no esqueminha, né? Mostrando o sangue chegando, sangue após filtrado, saindo pela veia, retornando ao coração. Gente, nós vamos ter aqui uma parte funcional do rim, que ele vai ser o néfron. É nele realmente que acontece a filtração, secreção, reabsorção e a excreção. Vamos ver direitinho aqui, ó. De amarelo nós temos o néfron e de rosinha aí a gente tem o capilar, tá bom? Que durante todo esse capilar e durante todo o néfron vai acontecer as trocas, né, de substâncias aí. Gente, aqui nós vamos ter a primeira parte, que vai ser a cápsula de Bowman, que agora é chamada de cápsula renal ou cápsula glomerular. É a entrada onde o sangue é filtrado. O sangue chega, desce uma pressão aqui no glomérulo e acontece filtração. O que passa? O plasma. As células, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, continuam passando aqui pelo capilar. A gente tem o tubo proximal, que é o mais próximo do início. Nele vai acontecer reabsorção. A maior parte vai ser de reabsorção. Se passou glicose, passou nutrientes, passou vitaminas, é reabsorvido pelo capilar. Você não pode perder isso pela urina, ok? Aí chega nas alças, né, alças nefríticas aqui, que acontece primeiro, de um lado, a reabsorção de sais, de nutrientes. Se reabsorveu muito sais para o capilar, ele não pode ficar, né, muito cheio de sais. Do outro lado vai acontecer a reabsorção de água, por osmose, para acontecer esse equilíbrio. Depois segue para o túbulo distal, onde vai acontecer aqui, gente, a maior parte é de secreção. Ou seja, se nos seus
capilar, nos nossos capilares, né, estiverem muito cheios de metabólitos ou substâncias tóxicas, vão ser reabsorvidas, né, alguns íons, alguns sais aqui, algumas coisas que são prejudiciais vão ser secretadas para o túbulo aqui, certo? O túbulo distal. Pessoal, por que é reabsorção e não absorção? Porque tudo já foi absorvido lá no sistema digestório, agora está sendo reabsorvido de volta para o sistema sanguíneo, né? Então, é isso aí que está acontecendo. Aconteceu todo esse processo, cai aqui no ducto coletor, tubo coletor, onde realmente a urina já vai estar prontinha e vai ser excretada aqui, tá bom? Pode passar para outro néfron ou pode, né, seguir aí para o próximo órgão, que vai ser aqui, gente, os uréteres. Pessoal, eu pulei só ali um pouquinho da urina. No caso da urina, a maior parte vai ser de água, assim, e um restante vai ser de ureia, sais, né, coisas que são indesejadas aí. Ou seja, também, qualquer substância que a gente ingerir no nosso corpo, ele vai ser eliminada aí através do sistema excretor, tá? E aí, no caso de atletas, né, que usam substâncias que não são lhe permitidas, acontece o metabolismo no corpo delas, as células eliminam isso, cai na corrente sanguínea e sai ali na urina. Por isso que fazem os testes antidoping com a urina, tá bom? Assim também como alguns hormônios, né? No caso da mulher, quando está gestante, produz uma grande quantidade de um hormônio chamado beta-HCG e ele é eliminado pela urina. Vamos para os uréteres, que vão ser esses túbulos aqui, certo? Esses tubulares que vão conduzir a urina do rim até a bexiga, né? É muito fácil isso aí. Bexiga vai ser esse órgão oco, né? Vai variar de tamanhos aí, certo? E aí, gente, ela vai ter a função de armazenar essa urina até que aconteça a micção, até que aconteça a eliminação aí por meio da uretra. E aqui a gente tem a uretra, que vai eliminar essa urina, e aí tem uma pequena diferença entre a uretra masculina e a uretra feminina, porque a uretra masculina ela é um pouco maior, né, vai passar por dentro do pênis, também vai estar aí atuando no sistema reprodutor, e a uretra feminina não, ela é menor e ela também é mais exposta, né, e mais suscetível a infecções. E aí, gente, chegamos no nosso próximo conteúdo e o último para finalizar aqui, né, que a turma de comércio vai ver só a parte de neurônios e a turma de design vai ver também a parte de sistema nervoso central, e a turma de redes não chegou a ver ainda, né? Então, a turma de redes vai ver na avaliação os ciclos biogeoquímicos, tá bom? E aí, pessoal, ó, aqui nós vamos ter o neurônio, isso aqui vai servir para as duas turmas, comércio e design, né? Que a gente vai ter a estrutura de um neurônio, a célula principal aí do sistema nervoso. Tem também as células gliais, células da glia, mas elas são em maior quantidade? São, mas a principal é o neurônio ainda. Então, a gente vai ver a estrutura, como é que esse neurônio é formado. Ele é formado por dendritos, que são, certo, essas ramificações aqui, são várias ramificações mais curtas, fibras curtas e mais ramificadas. A gente vai ter o corpo celular, que vai ser a parte realmente onde tem o citoplasma, tem o núcleo, tem as organelas, né? Aqui vai ser o corpo celular. A gente vai ter uma fibra bem longa com uma ramificação aqui no final, que vai ser o axônio, ok? E revestindo aqui essa fibra, né, esse axônio, nós vamos ter a baía de mielina, formada pelas células de Schwann, tá? E entre essas células, a gente vai ter esses espaços chamados de nódulo de Ranvier, que vai ajudar o impulso sem saltos, né? Em alguns saltos aqui vai ser também a conduzir, tá, esse impulso nervoso mais rapidamente. E aí, gente, essa a estrutura básica de neurônio. Como é que o impulso nervoso é passado? Do dendrito para o corpo celular e depois para o axônio. Segue-se esse caminho. Às vezes pode ser do corpo celular direto para o axônio, mas sempre vai ser desse iniciozinho aqui para o axônio. E, né, pode acontecer às vezes, raramente, né, de acontecer aí um retorno, tá? Então, vamos lá. Pessoal, aqui está só mostrando, ó, a sinapse, né, que é essa parte aqui. A gente vai ter o axônio, ele não vai ser ligado ali junto, né, a um dendrito de um outro neurônio, mas vai ter um espaçozinho entre eles. Esse espaço é onde vai ter o impulso nervoso, vai acontecer, certo? E através de neurotransmissores, esse impulso, né, ele vai passar aqui as informações para o dendrito de um outro neurônio aí, e a informação ela vai sendo conduzida através das sinapses, tá bom? Então é muito importante, né, essa partezinha aqui. Aqui a gente vai ter três tipos de neurônios, né? Isso.
A gente vai ter o neurônio sensorial. O sensitivo é aquele que vai receber aí né, que ele que vai receber o estímulo, vai ser estimulado. Esse neurônio vai conduzir esse estímulo e vai passar aqui, no caso, para um outro neurônio que vai ser um neurônio de associação. Olha aqui o espaço, né, entre um axônio e um corpo celular, um dendrito, né, de um outro neurônio. Passou a informação, gente, chega e comunica aqui, ó, através de sinapse também, para o neurônio motor, que é aquele neurônio que vai fazer com que o órgão aí, né, reaja, tenha a reação, tá bom? O sensitivo percebe, é estimulado, recebe ali né, que é o eferente, aqui o aferente, conduz a informação. Essa informação é comunicada com outro tipo de neurônio, que é o neurônio motor, que são neurônios eferentes, e manda um comando, né, para acontecer a ação. Gente, isso aqui é importante naquela questão de ato reflexo, né? Por exemplo, você pisa num espinho, quem é que vai receber esse estímulo? Antes de você sentir dor, como é que essa informação já vai ser passada? Pelos neurônios sensitivos. E aí, quem é que vai mandar essa informação? Vai ser aqui o neurônio motor, vai mandar a informação de como que você deve tirar o seu pé dali, né, do espinho. Você não vai continuar lá com o pé no espinho. E aí, gente, isso aqui é controlado também, ó. Quem que vai estar atuando aqui? Quem vai estar agindo? Vai estar agindo no sistema nervoso central, tá bom? Que vai ser o quê? A medula espinal, né? Que ela que vai passar, que ela que vai fazer o autorreflexo. Nem precisa nem chegar aqui no encéfalo, não. O cérebro nem precisa ser ativado para você acontecer esse autorreflexo, tá bom? Isso acontece várias vezes durante o nosso cotidiano, né? Nosso dia a dia. Por exemplo, pegar numa panela quente. Você não continua pegando ali na panela quente. Quem que recebe o estímulo? Neurônios sensitivos. Vai direto aqui, ó, na medula espinhal e já ativa o neurônio motor para você retirar a sua mão rapidamente, tá? Vamos agora ao sistema nervoso central, tá? Porque o sistema nervoso periférico a gente ainda vai estudar. No sistema nervoso o sistema nervoso, de maneira geral, ele é dividido em dois, né? O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central está representado pela essa parte rosinha, que vai ser o encéfalo, a gente vai ver bem direitinho agora, e a medula espinal ou medula espinhal, tanto faz, tá? Ok, tá correto. E aí, gente, o sistema nervoso periférico, ele vai partir do sistema nervoso central, que vão ser os nervos e os gânglios. A gente vai ver já também rapidinho o que seria isso. Então, a gente vai ver aqui que esse sistema nervoso central, ele é bem protegido. Ele é protegido por estruturas ósseas, né, no caso do encéfalo, pelo crânio, e as vértebras que protegem ali a medula espinhal. E aí, gente, também, além dessa estrutura óssea, ela é protegida por, como é que eu posso dizer? Por camadas ali, né, que são chamadas de... são aqui, gente, as meninges, tá bom? São 3 tipos de meninge. Vai proteger todo o encéfalo e toda a medula espinhal, tá bom? Então, a gente vai ter a dura mater, que é a mais externa, a aracnóide, que vai ser essa mais esponjosa, né? E a mais fininha, que tá mais próxima aí do córtex, é a pia mater, tá bom? Quando tem alguma inflamação nessas meninges, é chamada de meningite, tá? Até aqui, né? E aí, gente, sabendo disso, além dessas meninges, além da parte de ossos, né, que estão protegendo aí esse sistema nervoso central, a gente também vai ter esse líquido, tá? Que é o líquido cefalorraquidiano, que ele protege contra impactos, né? Então, realmente é bem protegido o sistema nervoso central. Nós vamos ter aqui o encéfalo dividido em cérebro, que vai ser essa região aqui maior, certo? Né? Nós vamos ter também o tronco encefálico, que ele vai ser dividido em ponte e bulbo, né? E a gente vai ter também aqui o o cerebelo, que é essa partezinha aqui, tá? Então tem o cérebro, cerebelo, ponte e bulbo raquidiano. E aí, gente, também tem um mesencéfalo bem aqui, né? Só que não está aparecendo nessa imagem, mas faz parte do tronco encefálico. Então, vamos ver cada um, né? O cérebro, galera, ó, resumindo, qual é a função do nosso cérebro, tá? Vai ser memória, né? Armazenar as memórias, pensamento, tá? Então, vai ter também coordenação, vai ter tudo isso. Vai controlar movimento, vai controlar basicamente tudo,
né? Mas a principal função aí do nosso cérebro tem muitas funções, entre elas a principal é memória. E aqui eu estou mostrando para vocês um corte do cérebro, onde a gente vai poder ver a massa cinzenta, a substância cinzenta e a substância branca. Por que tem essa diferença aí no córtex, né? O córtex cerebral é de massa cinzenta, ou seja, vão ser os corpos celulares dos axônios. Então a maior parte da sua memória vai ser aqui, ó, nessa massa cinzenta. E aqui, gente, desculpa, vai ser os corpos celulares dos neurônios, tá? E essa massa branca, né, que é a parte de medula, vai ser a massa branca, vai ser os axônios, tá? Vai ser aquela fibra longa e os axônios, né? E aqui vai estar cheio de bainha de mielina, por isso que tem essa coloração mais branca, tá bom? E aí, gente, vocês perceberam que é cheio de dobrinhas aqui. Quanto mais dobras tiver no nosso cérebro, mais memória, né? A nossa memória vai estar mais fortalecida, vai estar, né, aí toda vez também que a gente relembra, né, produz aí uma memória, consegue fazer mais conexões entre os nossos neurônios, tá? Então, é muito importante isso, tá bom? Essas dobrinhas são para aumentar essa área, né, de memória aí. Ok, sabendo disso, vamos para ver o cerebelo? O cerebelo, gente, vai ser essa região que está aqui logo abaixo aqui, ó, do cérebro, tá bom? E ele vai ter uma função importantíssima de coordenação motora, tem memória motora, aquela memória fina, né? Quando você está aprendendo ali a dirigir um carro, por exemplo, né? Você tem que lembrar de tudo. Ah, vou passar a marcha, a direção, virar à direita, à esquerda. Basicamente, mas quando você aprende isso, você pratica tanto, pratica. Diferente do cérebro, né, que é armazenamento, você não precisa estar praticando essa memória. Aqui a gente tem uma memória que a gente reforça ela através da prática, do reforço mesmo, praticando cada vez mais, tá? Outra coisa importante do cerebelo, gente, manter a função de equilíbrio e postura muscular, né? Então, essa parte de equilíbrio e postura é aqui no cerebelo. O álcool, na pessoa ingerir álcool, vai afetar o sistema nervoso central, principalmente o cerebelo, por isso que a pessoa fica desequilibrada, tá? Então, por isso que é importante aí, né, quando ingerir álcool, não dirigir, tá? Você vai perder essa noção de equilíbrio, essa noção de coordenação, né, essa noção de postura também. Ok? Próximo vai ser o tronco encefálico, como eu falei, mesencéfalo, vamos ter a ponte que vai fazer essas conexões, né? O mesencéfalo vai ser mais responsável pelo tônus muscular, por exemplo, se manter sentado, se manter em pé. Tudo isso é comandado aí por uma região do nosso sistema nervoso central, tá? Caso do mesencéfalo, né? A ponte faz conexão entre o cérebro e o cerebelo, ok? E essa parte de bulbo vai ser responsável pelo controle da nossa pressão arterial, frequência cardíaca e respiração. Por isso, quando a gente está dormindo, a gente continua respirando, né? Porque vai ter ali uma região, seu sistema nervoso central, controlando tudo isso aí, tá ok? E aí, gente, também tem ainda no sistema nervoso central, a gente vai ter o tálamo e o hipotálamo, né? O tálamo, gente, vai ser uma região sensorial, tá? E também uma região de emoções, né? Ou seja, tirando aí o olfato, os outros sentidos vão passar aqui pelo tálamo. Vai ser uma região aí muito importante, né? A visão, a audição, o tato. Às vezes a gente fica triste por ver algo, né, que nos deixou triste, uma música, que você está escutando ali, você começa a ter emoções, começa a chorar. Então, porque esses sentidos, essas regiões sensitivas, passam aqui pelo tálamo, região de controle de emoções. E o hipotálamo a gente vai estudar depois, bem direitinho, lá no sistema endócrino, vai ser responsável pela produção de hormônios, ciclo circadiano e outras coisas. E aí, gente, medula espinal, que, né, vai conduzir os impulsos nervosos, tá bom? E responsável pelo ato reflexo, que eu já falei um pouquinho, né? Então, às vezes, algumas reações, a gente não precisa chegar até o nosso cérebro. Antes mesmo da gente sentir a dor, já tem a reação. Por quê? Porque parte da medula espinal, tá? É o ato chamado de ato reflexo. Aqui tem um exemplo do ato reflexo, né? Onde a gente tem aqui, ó, tocou o dedo numa chama. Os neurônios sensitivos mandam esse comando para a medula espinhal, que depois ela ativa aqui os neurônios motores, que você já tem a reação de retirar o dedo ali do local, né, onde está queimando, tá bom?
Só para finalizar, para mostrar para vocês que esse aqui é o sistema nervoso periférico, ok? Que ele vai ser constituído por gânglios e nervos. Os gânglios, eles vão ser o quê? Vão ser os corpos celulares aglomerados ali. Então vai ter muitos corpos celulares de neurônios juntos ali. E os nervos vão ser a parte dos axônios, protegidos pela bainha de mielina. Ok, gente?